Estamos no Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Uma cidade vibrante, cheia de histórias, de contrastes e de vidas que dependem de algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso quanto a água. Transparente, sem cheiro e sem gosto, ela é a substância que nos mantém vivos. E apesar de toda a inteligência, tecnologia e capacidade humana, continuamos completamente dependentes dela para existir. Nada se move sem água, nenhuma cidade cresce sem ela. Quando o rio foi fundado, em 1565, haviam dezenas de olhos d'água, pequenos córregos e bicas naturais, mas apenas uma fonte era realmente confiável, o rio Carioca. Ele ficava longe da pequena vila, então chegar lá era trabalhoso e demorado. Indígenas, escravizados, soldados e moradores caminhavam todos os dias por trilhas irregulares, carregando baldes e barris pesados. Era uma rotina silenciosa, repetitiva, cansativa e essencial para manter a cidade de pé. O rio deu origem ao nome do chafariz da Carioca e do Largo da Carioca. A água era captada lá no alto do Corcovado, na região do Silvestre, e seguia por Santa Teresa. O aqueduto da Carioca, situado um pouco abaixo do convento de Santa Teresa, conectava-se aos que hoje conhecemos como Arcos da Lapa, uma estrutura elevada, construída para transportar a água até o Morro de Santo Antônio. De lá, descia pelas encostas do morro até chegar ao chafariz da Carioca. Esse centro urbano ele era muito ruim, era um ambiente muito ruim. E o rio mais próximo que tinha a possibilidade de aproveitar o canalização, era o rio Carioca. Outros grandes rios que pudessem abastecer, não tinha. Você pega, por exemplo, o rio Banana Podre, o rio Bercola em Botafogo, muito longe, muito pequeno. A Bica da Rainha, por exemplo, foi construída no século XIX para canalizar águas de uma nascente às quais se atribuíam virtudes curativas, e foi justamente essa fama que atraiu a rainha, Dona Maria. A expressão popular Maria vai com as outras surgiu por conta da rainha sempre estar acompanhada de outras damas, quando vinha até a bica. E no alto da estrutura, onde está escrito Bica da Rainha, aparece o ano de 1845, que marca a construção da forma que a vemos hoje. No entanto, a fonte é bem mais antiga do que isso, remontando um período anterior, antes da chegada da família real portuguesa. No século XVIII, a coroa portuguesa decidiu modernizar o abastecimento e canalizar as águas do Carioca até o centro da cidade. Foi uma obra complexa, lenta e cheia de interrupções. Se estendeu por quase 100 anos, uma engenharia monumental para a época. Em 1723, o primeiro chafariz foi inaugurado no Largo de Santo Antônio, onde hoje é o Largo da Carioca. Ali, a população se aglomerou diariamente em busca do recurso mais disputado da cidade. A vazão era tão intensa que o entorno virou um grande pântano. A água escorria sem controle, formando lama, mosquitos e mau cheiro. Para resolver, foi aberta uma vala de drenagem, que acabou se transformando numa rua. Hoje, milhares de pessoas passam por ela todos os dias sem imaginar que a Uruguaiana nasceu de um problema hidráulico. É curioso pensar que lugares tão familiares ao nosso dia a dia surgiram por causa da água ou da falta de controle sobre ela. A cidade cresceu improvisando, abrindo caminho conforme o fluxo exigia. Mas o rio, antes de ser moldado por prédios, avenidas e carros, foi moldado pela água. Em 1744 começou a construção de um dos maiores símbolos arquitetônicos do Rio, o aqueduto que ficaria conhecido como Arcos da Lapa.
Quando ficou pronto, em 1750, ele não era apenas um monumento, era o grande corredor que levava água para uma cidade que crescia rápido demais. Foi uma solução técnica, mas também política, econômica e social. Hoje os arcos são palcos de festas, shows, encontros e, claro, da passagem do bondinho. Mas por muito tempo eles foram o caminho mais importante da cidade. Por sobre essas pedras corria a água que garantia o abastecimento dos moradores do Rio de Janeiro. Transportes de água era através do transporte pelas pessoas. No primeiro momento, pela compra e venda dos indígenas que resistiam e viviam aqui na colônia, no início da ocupação urbana do Rio de Janeiro, né? E depois com a mão de obra escrava dos negros. No século XIX, a água virou um elemento central na economia popular. As lavadeiras, quase sempre mulheres negras, pobres e chefes de família, eram responsáveis por uma das atividades mais exaustivas e essenciais da cidade. Já os aguadeiros, muitos deles escravizados de ganho, percorriam as ruas empurrando barris e vendendo água para quem não podia esperar nas filas dos chafarizes. Eram trabalhadores invisíveis que seguravam a vida urbana com as próprias mãos. No início do século XX, as desigualdades se tornaram ainda mais explícitas. Enquanto bairros centrais recebiam melhorias, moradores dos morros continuavam descendo todos os dias para buscar água em bicas públicas. A cidade se modernizava, mas nem todos eram incluídos nesse avanço. Série de secas, como climáticas, né? Mas também problemas de abastecimento de água em momentos que não tiveram secas. Então, era um problema assim, da própria estrutura da agência fluvial de ter o direcionamento das águas, mas também da agência humana de ter uma eficiência de captação e distribuição dessa água. Porque um sistema, qualquer que seja, de captação de água, de rios, ele tem que ter uma manutenção constante. E de fato tinha, mas não era o suficiente. Hoje, séculos depois das primeiras obras, o problema ainda persiste. Cerca de 1,3 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro não têm acesso à água tratada. Mais de 2,5 milhões vivem sem rede de esgoto, e o desperdício impressiona. Mais de 35% da água tratada se perde antes de chegar às casas. É como se mais de um terço do que produzimos evaporasse no meio do caminho. Nas áreas mais ricas da cidade, a água chega com pressão, regularidade e sobra. Os prédios têm reservatórios enormes, cisternas, sistemas de bombeamento e até poços artesianos. A estrutura garante conforto e segurança hídrica. A crise hídrica e a poluição tornam o acesso à água ainda mais desigual. Quem tem menos acaba pagando mais, paga com esforço físico, com tempo perdido em filas, com dinheiro gasto em galões, dias inteiros esperando o caminhão-pipa. Eles são seres humanos com toda a sua capacidade, mas na prática, o dinheiro define quem tem a prioridade. No Rio, a água sempre teve dono e quase nunca foi quem mais precisava dela. A água é valiosa, limitada e profundamente desigual. Garantir que ela chegue a todos é mais do que uma necessidade. É um compromisso coletivo com o futuro. E aí a gente vê, por exemplo, quantos episódios na sociedade humana do século XIX, XX e XXI, esse delírio tecnológico, sem ter uma noção ambiental, ele está sempre empurrando com a barriga os problemas ambientais e sociais que não consegue resolver. Então, no caso do abastecimento de água junto ao desmatamento, a solução inicial é suspende essa cafeicultura aí de doido no Maciço da Tijuca e não desmata mais nada. Mas a mentalidade da época não permitia muito isso. A gente foi criando um cenário muito desigual desde o início. E a gente vê, por exemplo, quando começou a ter o abastecimento mais eficaz a partir de 1860, as portarias, leis e normas municipais, no caso, estavam impedindo que as pessoas tomassem banhos de cachoeira. Eles botavam no documento lá, especialmente, fâmulos, escravos e outro termo lá pejorativo das pessoas da época.
A história da água no Rio ainda está sendo escrita, e o final depende das escolhas que a gente faz agora, governos, empresas e pessoas. Cada um de nós conta.